Boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse evento de precipitação que aconteceu no Uruguai, associado a uma ciclogênese, nesse fim de semana, entre os dias 8 e 11, né, de abril de 2021. Então foi um ciclone que se formou lentamente ali sobre o centro da Argentina e Uruguai e causou precipitação intensa, algumas tempestades severas entre os dias 8 e 10, e depois algum vento intenso no dia 11, né, no domingo. Então esse ciclone ele se formou a partir do dia 10, né, que mostra o campo de anomalia de altura de potencial em 500 HPA. E dá para ver que tem esse cavado aqui, a 0TC do dia 10, a oeste dos Andes, e essa intensa crista aqui sobre o sudeste do Brasil. Então, essa crista que ela ficou aqui por alguns dias, né, eu vou voltar aqui a cada 6 horas, dá para ver que ela se forma a partir do dia 7, depois avança em direção ao sudeste, nos dias 8 e 9, até o dia 10. E isso faz com que esse cavado que avançava desde do Pacífico Sudeste até em direção ao América do Sul, ele avançasse bem lentamente. Então dá para ver que pelas anomalias de altura geopotencial, as anomalias negativas aqui, elas avançam bem lentamente para o Nordeste, né? Tem uma série de cavados que acabam se movendo em torno desse cavado de maior escala que fica a oeste dos Andes por alguns dias. Então esse cavado ele segue sendo regenerado, vamos dizer assim, nessa região por um bom tempo, devido a essa crista aqui que impediu esse cavado de avançar mais rapidamente, né, para leste e nordeste, em direção ao Brasil. Então, quando tem esses cavados lentos, né, que avançam devagar, isso permite com que haja intenso escoamento de norte nessa região aqui, a leste dos Andes. Então, bastante umidade acaba migrando para sul, né, e acaba favorecendo esses eventos de precipitação intensa, porque fica 2, 3 dias com o escoamento de norte levando umidade para sul. Isso dá para ver aqui no campo de anomalia de altura de água precipitável, e também é mostrado em preto aqui o vento e a altura de potencial em 700 HPA. Dá para ver que lá no dia 7 está bem, quer dizer, perto da média, né, não tem nenhuma anomalia aqui de água precipitável nessa região. E a partir do dia 8, aí se forma essa crista aqui, que estava associada àquela crista em 500 HPA. Também tem uma crista em 700. E aí, com o cavado se aproximando do Chile, a partir do dia 8, forma esse corredor com escoamento de norte aqui, que leva o ar úmido da Amazônia até aqui a região da Argentina. Mas só aqui que ele se torna anormalmente úmido, né, com anomalia de água precipitável significativa. Então, isso persiste por vários dias, né, dia 8, dia 9, com esse escoamento de norte aqui entre essa crista que sobe o sudeste e o cavado que se aproxima dos Andes, e se forma essa faixa aqui com água precipitável bem acima do normal, 2 a 3 desvios padrão acima do normal, perto do Rio da Prata. Então, ela vai avançando lentamente para o norte, né, associada à frente fria, conforme o cavado vai atravessando os Andes. Mas a maior parte do tempo fica como se fosse uma frente estacionária, né, nessa região aqui, associada à água precipitável bem acima do normal. E isso que favoreceu a ocorrência de precipitação intensa no Uruguai. Inclusive, no dia 10, que é quando choveu mais, a água precipitável fica acima de 3 desvios padrão acima da média. Então, bem intenso, né? Bem úmido o ambiente. É, Aqui é um campo um pouco mais de zoom, né, naquela região ali do Uruguai, então a chuva mais intensa ela foi bem mais ou menos no centro do Uruguai. Daqui a pouco eu vou mostrar os mapas do Inumet. Então, como eu falei, teve bastante tempo, né, para que essa água precipitável aqui, isso aqui é água precipitável em milímetros, né, conforme mostra a escala, teve bastante tempo para que esses valores aqui de 40 milímetros migrassem para sul com esse escoamento de norte. Dá para ver aqui que nos ao longo do dia 8 e ao longo do dia 9 também, persiste esse escoamento de norte e tem água precipitável aqui, principalmente no dia 10, né, acima de 50 milímetros em boa parte do Uruguai. E aí, conforme o ciclone se forma a leste dos Andes, esse aqui é o campo em 500 HPA, então dá para ver que o cavado estava lá fora do domínio, aqui no dia 9, e no dia 10 ele atravessa os Andes e causa ciclogênese, né, corrente abaixo do cavado, enquanto que essa crista predomina aqui sobre o sudeste. E aí o cavado ele vem lento até chegar perto dos Andes, mas depois, conforme ele
ele vai avançando para sul da crista, então o escoamento de oeste fica mais intenso e ele avança mais rápido depois, até formar um ciclone que se afasta depois no dia 11. E esse aqui é o campo de temperatura potencial equivalente, dá para ver também o ar quente avançando para sul, a baroclinia aqui associada à ciclogênese, né, essa frente que por alguns momentos é uma frente quente, por alguns momentos é uma frente mais estacionária, na maior parte do tempo, na verdade, ela é estacionária. E sobre boa parte do Uruguai e da Argentina fica esse setor quente aqui, com um ar bem quente, úmido, e convergência dos ventos logo a sul, e é onde o levantamento é favorecido, né? Então, ficaram vários dias com esse padrão de convergência aqui em 850, e também uma certa advecção quente, que favorece o levantamento. Aí o ciclone se forma aqui no dia 11 e se afasta em direção ao oceano. Inclusive, no dia 11, né, teve escoamento bem intenso aqui em 925 HPA, dá para ver que ventos acima de 50 nós, na costa do Uruguai principalmente. Houve algumas rajadas de vento bem significativas. Mas o principal, né, desse evento foi algumas tempestades severas que aconteceram na Argentina e no Uruguai, entre os dias 8, 9 e 10, e a precipitação intensa, principalmente no dia 10, né, que é esse dia aqui quando os ciclones se formam. Então, pontos de orvalho bem altos também aqui em 2 metros. E aqui eu vou mostrar o boletim do INUMET, que eles compilam a precipitação em os 4 dias, né, do evento, do dia 8 até o dia 11. E quando choveu mais foi no dia 10. No dia 10 choveu mais de 100 milímetros em uma grande área aqui, né? Alguns pontos com mais de 150. O acumulado total chegou a 200, mais de 200 pontos em algumas localidades. 200 milímetros em algumas localidades, né? Como dá para ver aqui no mapa total do evento. Né? Mais de 230, na verdade, milímetros. Então foi um evento bem significativo para algumas regiões, apesar de não ter uma população tão elevada, né? Mas é bem significativa essa quantidade de precipitação em qualquer lugar, basicamente. Mas o fator interessante foi que vários lados do GFS até o dia 10 indicava precipitação, até na verdade no meio do dia 10, né, que é poucas horas antes da precipitação mais intensa, indicavam precipitação toda no centro-sul do Uruguai. Inclusive o modelo vinha tendendo a mostrar essa faixa de precipitação mais intensa mais a sul, com as rodadas mais próximas do evento. Então foi um erro bem grotesco até do GFS, porque a precipitação mais intensa ela ocorreu 100 a 200 quilômetros a norte, né, do que o GFS indicava, mesmo com 12 horas de previsão, que é o que mostra aqui no mapa. O modelo canadense também não errou tanto, né, porque ele colocava a faixa um pouco mais abrangente, um pouco mais a norte, então ele foi um pouco melhor que o GFS, mas essa aqui é a precipitação, na verdade, acumulada em toda a rodada, não em 24 horas, como o mapa que eu mostrei antes, porque não tem esse campo, né, nesse site aqui do canadense. Então, é acumulado em toda a rodada até as 12 do dia 11, né, que seria acumulado basicamente no dia 10. Mas também acumulado no dia 10 ocorreu principalmente nessa faixa aqui, que é bem a norte de onde os modelos mostraram. Então, foi um erro bem significativo dos modelos nesse evento. Né? Dá para ver que, pelo GFS, vou pegar a temperatura em 2 metros aqui. Por exemplo, às 18 do dia 10, aqui a temperatura em 2 metros, então a região baroclínica, a frente estacionária, né, em superfície ao longo da qual tinha a advecção quente mais intensa, ela estava bem aqui no centro do Uruguai. Só que se a gente pegar as observações em superfície das 18 do dia 10, isso aqui é a temperatura também em graus Celsius, você vai ver que, por exemplo, no norte do Uruguai aqui, noroeste do Uruguai, na verdade, temperaturas de 24 graus, né, em Salto, Concórdia, às 18 do dia 10, enquanto que o GFS indicava aí perto de 30 graus, né, nessa área aqui. Então, ele colocava essa zona baroclínica bem mais a sul do que de fato ocorreu, né? Para ver que também mais a sul aqui no Uruguai, 20 graus, 19 graus, 22 graus aqui, perto do Rio Grande do Sul, e o GFS estava com mais de 25 graus, né, nesse vermelho aqui, nessa região. Então, o GFS errou aí esse posicionamento da região baroclínica em superfície em questão de 100, 200 quilômetros, 100 quilômetros, podemos dizer assim, mais ou menos daqui do centro até mais ou menos o norte aqui, que é onde ela estava, de acordo com as observações de superfície. Então, isso provavelmente foi o que causou esse erro na precipitação, né? Porque a precipitação ela ocorre onde tem a advecção quente mais intensa, geralmente. Então, ela ocorreu um pouco mais a norte, porque a região baroclínica, que é onde tem o gradiente de temperatura mais intenso, e, por consequência, a advecção quente mais intensa, ela ficou um pouco a norte, né, do que o modelo previa.
Por exemplo, aqui a gente sempre pega as observações do Metal de Salto, no Uruguai, que fica no noroeste do país. A máxima temperatura foi de 26 graus às 20 Z. Às 18 Z estava 24, né, como eu mostrei anteriormente. Então, o GFS elevou bastante aqui, né, nessa região. E aí, isso provavelmente foi o que causou esse erro na precipitação. E esse aqui é o WRF 5 quilômetros, que foi um pouco melhor, né? O gradiente de temperatura estava um pouco mais a norte, mas ainda assim também mais a sul do que o observado, né? Às 18Z do dia 10. Isso aqui é a rodada das 0Z do dia 10. Então, apesar de ser um modelo com mais alta resolução, ele é alimentado pelo GFS, o WRF lá do CPTEC, então ele provavelmente levou esse viés aí do GFS também para o WRF. Então foi bem significativo, né? Acho que é difícil ver um erro tão grotesco assim no GFS. Ele é um modelo razoavelmente bom para 24 horas de previsão, 48 horas até, mas esse caso foi um erro bem significativo. E também teve tempo severo aqui na Argentina, né? Teve uns lugares com granizo grande, nessa região aqui, e sul do Uruguai, se não me engano, também teve granizo. Dá para ver aqui algumas tempestades severas no final do dia 8, alguns formatos de V aqui, né? O V-shape, que tem a corrente ascendente e formam tipo um V corrente abaixo, né, dessa corrente ascendente. Depois, no final do dia 9 também teve algumas tempestades severas aqui, quando o ar mais úmido começou a ser transportado mais para sul ainda, para ver que elas avançam um pouco para sul, né. Então, no dia 8, só voltando aqui nos campos de Cape Cisaramento, por exemplo, no dia 8 dia 9 às 0 Tessina, que é no final do dia 8, tinha bastante estabilidade elevada aqui nessa área da Argentina, que é onde teve aquelas tempestades nessa área aqui. Esses elementos estavam bom, acima de 40 nós. O Cape era em torno de 1.000, o Cape mais estável, 1.000 a 1.500. Depois aí no final do dia, a convecção seguiu, né, ao longo da madrugada, do dia 8 para o dia 9. Depois no dia 9 teve mais convecção nessa área aqui também, um bom ambiente, né, com esses elementos acima de 40 nós, entre 0 e 6 quilômetros, alguma estabilidade. E aí no dia 10, que também teve algumas tempestades severas, conforme teve precipitação intensa aqui, né, o jato ele foi deslocado um pouco mais para sul, então esses elementos ele ficou mais intenso mais no sul do Uruguai, né, ficou um pouco deslocado da área de instabilidade mais alta com o Cape aqui de mais de 2.000 joules por quilograma. Então não foi um ambiente assim, não foi uma boa sobreposição de Cape com esses elementos, mas ainda assim favoreceu algumas tempestades severas. E esse aqui é a animação do dia 10, final do dia 10, então teve algumas tempestades aqui no norte do Uruguai, mas já ocorreram num ambiente com um pouco menos desses elementos. E uma coisa que é interessante aqui também em relação àquela a frente de superfície, né, que estava um pouco mais a norte na realidade do que o GFS e os outros modelos indicavam, dá para ver aqui que tem essa área aqui onde tem convergência, que é o ar mais estável aqui onde não tem nuvens mais a sul, e esse ar aqui quente e úmido com algumas nuvens cúmulos aqui, né? Então isso aqui provavelmente foi uma piscina fria que foi gerada pela convecção que aconteceu provavelmente no início do dia 10. E essa piscina fria, ela empurrou essa frente rajada, que é onde tem esse contraste aqui, né, entre o ar seco e frio e o ar mais úmido e quente. Então essa frente rajada provavelmente ela fez com que a zona baroclínica em superfície, pelo menos, se deslocasse um pouco mais para norte. Então, talvez o fato de que o WRF teve um pouco mais de sucesso na previsão de onde ficaria essa zona baroclínica em superfície foi pelo fato de que o WRF tem 5 km de resolução, então ele resolve a convecção um pouco melhor do que o GFS. E aí esses fatores de mesoscala aqui, associados a essa convecção aqui no centro-sul do Uruguai e essa parte da Argentina aqui a noroeste de Buenos Aires, como o WRF resolveu isso melhor, talvez ele tenha conseguido posicionar a zona baroclínica em superfície à frente, né? Um pouco mais a norte do que o GFS, que é o modelo global, indicava, né? Então, possivelmente foi isso que aconteceu. Bom, mas era isso então que eu tinha para hoje, né? Falar um pouco desse evento que foi bem interessante, um evento significativo, né, no Uruguai.
havia uma preocupação de que essa precipitação acontecesse perto de Montevidéu, né, que é uma área maior densidade populacional, como o GFS indicava, mas o GFS errou feio, né? Então, foi um evento bem significativo e com um erro muito grande dos modelos em poucas horas de previsão, né? Até 24 horas de previsão, que geralmente não se observa um erro tão grande assim nesses eventos mais significativos. Então era isso, obrigado por assistir e até uma próxima oportunidade.